que é interessante, Nassif, é a seguinte: é impossível contar a história da tragédia política, econômica, social e psíquica que se abateu sobre o país a partir de 2019, sem contar a história do golpe de 2016. É isso. E é impossível contar a história do golpe de 2016 sem se lembrar de três coisas importantes. Em geral, o pessoal remonta ali às jornadas de junho de 2016, mas se esquece da Copa. A Copa foi o momento crucial em que houve o sequestro da seleção brasileira e da camisa amarelinha pelo extremismo. Foi a Copa de 2014. E não por coincidência, a Operação Lava Jato surge em março de 2014. Isso não é por acaso. Isso foi sincronizado para acontecer. A gente pode dizer o que for, mas pelo menos timing, né, o lado obscuro da força tinha isso de sobra. Então, óbvio, se criou uma situação para espinafrar a Copa do Mundo, e o governo, Nassif, fora essa contingência que você acaba de lembrar muito bem, o governo se acovardou. O governo se acovardou, mal orientado pelo publicitário maior da época, que era o João Santana, de que vamos falar de obra, vamos falar de não sei o quê. O governo perdeu, não foi a batalha da comunicação, o governo perdeu o tom do discurso político. Foi isso. Num contexto extremamente agressivo. O governo não foi capaz de dizer sequer, de fazer a conta básica, a aritmética básica para mostrar que dos gastos com a Copa do Mundo, o menor gasto foi com estádio. O Brasil não chegou a gastar nem um terço com estádio. A maior parte do gasto com a Copa foi gasto para um legado da Copa. O gasto mais importante da Copa foi com o aeroporto de Guarulhos. Foi o gasto maior, mais importante. E com outros aeroportos. Se hoje a gente tem aeroportos no padrão que a gente tem, e não é ruim, desafio a quem quer que seja falar que o nosso padrão de aeroportos fica a dever a padrão internacional. Não é. Agora, quem me disse... Tempos depois, eu vi matérias no Estadão e na Folha de amplos elogios ao porto aqui de Brasília, sem mencionar que foi feito naquele período. Exatamente. Tem obra de BRT. Brasília não tinha BRT, por exemplo. A segunda obra mais importante da Copa foi o BRT do Rio. Né? Boa parte dos problemas em relação ao custo das obras foram detectados pelos tribunais de conta, o da União e os estaduais, ainda na fase de sobrepreço. Então, fora algumas obras, você teve casos muito fora da curva de superfaturamento. Em geral, o que teve foi sobrepreço. Qual que é a diferença? E a imprensa na época, e obviamente a imprensa desportiva, né? Porque é um negócio interessante, hein, Nassif? Porque assim, a pessoa parece que assim vira médico... cirurgião plástico, esquece da medicina, esquece que antes dele ser cirurgião plástico, ele é médico. Então, muitos jornalistas viram jornalistas esportivos, se esquecem que eles, antes de tudo, são jornalistas. Então, assim, coisas básicas, coisas elementares. Então, qual que é a diferença? O sobrepreço é quando você detecta que algo está sendo cobrado a mais antes de ser executado. E, ao fazer isso, aquilo não é dado como liquidado e não pode ser pago. Então, você evita que esse gasto seja feito. O grande problema de superfaturamento foi o VLT de Mato Grosso, uma obra que até hoje é inacabada, e, obviamente, teve corrupção ali, por conta do governo estadual que foi colocado, mas, enfim, é aquela história, ou seja, você tem um legado. Hoje o Brasil tem em várias capitais soluções de mobilidade urbana que não existiriam se não fossem aquelas obras de infraestrutura numa época em que o país também estava com o pé no acelerador por conta das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Você tem ciclovias em capitais que eu duvido que existiriam se não fosse esse compromisso de fazer obras de melhoria que incluíam, por exemplo, ciclovias. Então, você tem viadutos que não existiriam porque não estavam previstos, foram previstos porque os governos estaduais e algumas prefeituras foram para cima com projetos para dizer: eu consigo fazer, eu quero fazer. O país gastou esse 1/3 de obras em estádio
e o que faturou em termos de vinda de turistas, em geração de emprego e renda, em obras de infraestrutura, superou o que foi gasto com impostos. O governo, na época, também estava uma crise feroz ali, tinha uma série de outras agendas para tratar, mas o governo não descartava com nenhum porta-voz que pudesse fazer esse debate, e o governo perdeu de WO, eu diria, esse debate sobre a Copa e, sobretudo, sobre o seu legado. E perdeu de novo esse ano, viu, Nassif? Porque nós fizemos esses 10 anos, a imprensa inteira fez matéria sobre isso e o governo não se pronunciou. Sequer para dizer que sem obra da Copa de 2014, nós não teríamos tido Olimpíada em 2016, nós não teríamos Copa do Brasil feminina, Copa do Mundo feminina no Brasil em 2027, como está previsto. O governo continua errando ao não apresentar o seu balanço de qual foi o legado da Copa de 2014. Lacan, assim, um pouco antes das manifestações lá de 2013, a Helena Chagas me pediu para... Eu tinha escrito um artigo sobre a assinação do governo. E ela pediu para mim, então, uma conversa com a Dilma lá. E eu falei, ministra, presidente, já está com 60% de aprovação, vai desabar nos próximos meses. Porque esse pessimismo... Tinha vários pontos que mostravam o governo emperrado com aquela centralização dela. Eu falei, mas o que acontece é que você tinha as redes sociais eram dominadas por uma rapaziada progressista. Eles estão levando de 10 agora. Estão apanhando. E não tem uma bandeira. Vocês não dão uma bandeira para eles. Ou seja, esse afastamento, esse distanciamento do povo também foi fatal. Foi fatal para... É verdade. Mas você tem toda a razão. O impeachment começou lá atrás. Você teve aqui, alguém lembrou... O governo, não é, Nassif, que na época tinha uma verve meio técnica de que vamos fazer o debate técnico, vamos evitar de entrar no debate político. Então, isso foi terrível, foi um atraso no debate sobre a Copa e sobre o país ali em 2014. Eu tive um amigo que foi naquele jogo do Corinthians, no estádio do Corinthians, que eles xingaram a Dilma. Ele era do setor financeiro, era um banqueiro lá, ele voltou envergonhado, porque justamente partiu do pessoal de mercado, que estava lá nos camarotes. Nos camarotes lá, os xingamentos a Dilma. Você lembra aqueles memes do carro, da bomba de gasolina? Uma baixaria. Agora é impressionante. E a Copa do Mundo, esportes, jogos de forma geral, inclusive jogos eletrônicos, eles são cultura. Religião, eles são um prato cheio para o extremismo, porque o extremismo pega aquela fatia do eleitorado que é ingênua no debate político e deita e rola. E a gente acha, muitas vezes, que isso não é importante, que não é importante fazer esse debate, travar esse debate nesses campos, que é fundamental, é essencial fazer, porque senão, de novo, usando a expressão, a gente perde de WO. O público na Copa, né, cantava o hino nacional aos berros ali, mas não sabia torcer, era um negócio constrangedor, uma turma extremamente elitizada também, que foi para os estádios, e os próprios narradores reclamavam disso, eles sentiam falta de torcida organizada, de gente com grito de guerra para levar a seleção adiante, não sabia torcer, o público em geral não sabia o que falar, depois do hino nacional ficava só ali roendo as unhas e vendo o jogo rolar. E a torcida das outras seleções, não, muito organizadas e sabendo o que fazer no estádio. Olha, deixa uma Mariana, aqui tem uma questão importante aqui que o nosso amigo Cláudio Chon trouxe aqui. Boa noite. Cadê a Mariana aí? Estou aqui. Meu Deus do céu. Cadê? Ué, eu estou aqui já. O Chon traz aqui. Você está me ouvindo, Antônio? Estou ouvindo. Meu pai que não está. Eu acho que o tempo do futebol acabou no Brasil, que o 7-1 foi catástrofe. Então, o Chon ele diz o seguinte, eu acho que o tempo de futebol acabou no Brasil. 7-1 foi catártico. Acho que temos bons resultados em outras modalidades esportivas, incluindo as Olimpíadas. E não se justifica mais essa proeminência que o futebol tem. Você falou desse negócio do esporte ser cultura. Agora, aparentemente, eu concordo com o Chon também, aí o futebol deixou de ser aquela parte integrante da personalidade nacional, como é o samba.
Ixi, agora foi meu pai que sumiu da tela. Primeiro ele não estava escutando a gente, agora voltou. Oi, está escutando? Alô, alô? Não, estou. O Lacerda, deu para escutar o que eu... Consegui. Tá. Consegui ler a pergunta dele lá, o comentário dele, na verdade. Deixamos de ser o país do futebol? Não, acho que não, o Nassir. Muito pelo contrário. E o futebol continua sendo uma caixinha de surpresa extremamente apaixonante. E você pega todo o campeonato brasileiro, né, o afluxo de torcedores. E uma coisa que é interessante, Nassif, na época da Copa, fizeram a Arena Pantanal, fizeram a Arena na Amazônia, refizeram os estádios no Nordeste. A Arena Corinthians virou ali um objeto de polêmica, estava na Berlinda, sobretudo porque o projeto do estádio tinha muita dificuldade de sair do papel. O presidente Lula era corintiano e já tinha falado que era uma questão de honra ter um estádio do Corinthians para a Copa, mas, em geral, quais foram os estádios mais criticados? O de Brasília, por ser se tornou o segundo maior, sendo que o Distrito Federal não tem um único time na Série A. A Arena Pantanal, que na época também não tinha time na Série A, hoje tem o Cuiabá, né, e tem já há um bom tempo, e é um time osso duro de roer. E os estádios no Nordeste, a Copa Nordeste, que os nordestinos apelidaram lá de Lampions League, em homenagem ao Lampião, a Lampions League, é um sucesso estrondoso, fenomenal. O futebol feminino cresceu muito no país. A seleção, sim, a seleção caiu do pedestal que tinha, a seleção caiu e virou uma coisa esquisita. Torcer para a seleção virou uma coisa esquisita. E, sobretudo, uma seleção com um tal de Neymar é um negócio esquisito mesmo de você torcer. Mas acho que não, o futebol continua sendo a grande paixão nacional, o grande esporte de maior adesão, de maior engajamento. Futebol feminino. Compara, Nassif, há 20 dias atrás, a entrevista que a rainha Marta deu, dizendo qual foi a angústia que ela ficou. Ela disse, eu não consegui ver a leitura da lista da seleção. Ela, tendo já ganhado todas as bolas de ouro que ela já ganhou, ela estava nervosa para saber se ela estava ou não na lista da seleção, porque falou, não tem nada mais importante, não tem nada mais emocionante, mais gratificante do que você representar a sua seleção. Agora, compara isso com a declaração que o Endrick deu, que eu acho que todo mundo já viu qual era, dizendo, poxa, o pessoal podia estar passando férias, podia estar aproveitando ali, e veio aqui quase que, né, na entrelinha dava para dizer, nós viemos aqui quebrar um galho de vocês, fazer um favor de jogar na seleção, todo mundo podia estar lá na Europa. Então, assim, o clima na seleção brasileira masculina de futebol é outra coisa, e é um negócio complicado, é um negócio esquisito ali. Mesmo agora a gente tendo figuras emblemáticas que são uma mudança da água para o vinho em relação à geração anterior. Eu me refiro especificamente ao Vinícius Júnior, o papel do Vinícius Júnior. Internacionalmente, como uma voz e um rosto da luta antirracista, é fundamental. E eu torço muito para a seleção ganhar, para a seleção dar certo, por conta da presença dele, do papel que ele cumpre nesse debate extracampo também, que é fundamental. Então, acho que sempre vale a pena a gente torcer pela seleção, tapar o nariz em relação a alguns jogadores que merecem ser criticados e espinafrados pelo seu posicionamento político, pessoal e ético, mas o futebol é imbatível. E Copa do Mundo é imbatível. Nós vamos ter Olimpíada daqui a pouco em Paris, vamos ver os números. Copa do Mundo movimenta muito mais gente, muito mais audiência, muito mais recurso. Não tem comparação com outros esportes. Em lugar nenhum do mundo